Vamos lá então, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. O que é isso? A gente preenche quase que automaticamente essa ficha, mas não sabe na verdade do que se trata. A questão aqui é o seguinte, esses rendimentos eles já foram tributados na fonte. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação financeira, determinada aplicação financeira, que eu tive um lucro referente a essa aplicação, que não é poupança, tá? A gente já tratou sobre isso lá em rendimentos isentos, e incidi um imposto de renda. Ok, na hora, na fonte, eu paguei esse imposto de renda, ele não volta mais para mim. Então, ou seja, não é igual o valor de imposto de renda, que é todos os meses descontado, que eu posso vir a ver o recebimento dele de parte de volta ou não, ou do valor integral também. Então, na verdade, é um imposto que vai e que ele não volta para o imposto de renda. Então, a definição de tributação exclusiva é essa. Então, vamos tratar agora quais os itens que tem nessa declaração que você pode inserir com relação à sua necessidade. Então, é o seguinte, fora o 13º, que já teve sua incidência de imposto de renda na fonte, e quando eu vou informar no meu quadro lá de rendimentos recebidos tributáveis, ele automaticamente vai pegar aquele valor, já vai transferir para essa ficha. Então, não há necessidade de preenchimento novamente do 13º. Então, nós temos 4 situações onde que eu tenho que escolher para eu informar com relação a esses rendimentos que eu tive com tributação exclusiva. Que são rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio e participação nos lucros e resultados e os outros. Então, vamos demonstrar cada um deles o que se trata. Então, vamos lá para a primeira situação. Ganho de capital na alienação de bens e direitos. Eu comentei com vocês na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, naquela situação onde que eu vendo bens até valor de 20 mil ou 35 mil se foi venda de balcão, imóvel residencial até 440 mil. Então eu tenho a regra, aliás, a minha regra eu tenho como rendimentos da tributação exclusiva. E a exceção foram aqueles que foram tratados nos rendimentos isentos. Então, o que não está na exceção vai entrar aqui em rendimentos isentos, nos rendimentos com a tributação exclusiva. Então, se eu alienei um bem e eu tive um lucro sobre ele, eu declaro no meu GCAP, automaticamente ele já gera a guia do imposto de renda para eu pagar, sempre com o último vencimento, o último dia útil do mês subsequente ao fato gerador, paguei aquele imposto, acabou, aquilo não volta mais para mim. Tá? Então, esse é o caso de ganho de capital na alienação de bens ou direitos. A mesma regra também no caso de bens em moeda estrangeira. Então, se não foi tratado como exceção no quadro de rendimentos isentos e não tributáveis, ele vai entrar para mim aqui como rendimentos tributáveis com a tributação exclusiva na fonte. Houve o ganho de capital em cima de moeda estrangeira, apurou-se o valor do ganho, pagou o imposto, pronto, acabou a obrigação com relação a isso. Rendimentos recebidos na renda variável, né? Novamente, a exceção até o valor de 20 mil reais, está no campo da declaração da ficha da declaração de rendimentos isentos e não tributáveis. Acima disso, tributação exclusiva na fonte. Você paga o imposto de renda e beleza, normalmente sem muitas dificuldades. Vou continuar por aqui. Rendimentos de aplicações financeiras, né? O próprio informe financeiro, rendimentos financeiros que o banco envia para você, ele já vem discriminando isso aí também. É um outro documento, né, gente, que ele é auxiliar na sua declaração do imposto de renda. Eu tenho pessoas que me procuram que perguntam se tem que declarar o saldo constante em conta bancária, com exceção de valores de conta corrente poupança que foi inferior a R$140, de saldo em 31 de dezembro de 2019, eu tenho que declarar, e as pessoas simplesmente elas omitem isso. Então, o próprio banco no informe de rendimento, ele vai vir demonstrando esses ganhos que houve com aplicações financeiras e vai estar lá, só você transcrever para a sua declaração, ok? Então, juros sobre capital próprio também vai vir demonstrado isso nos informes de rendimento que vocês recebem de aplicações em bolsa, algum tipo de investimento.
Participação dos lucros nos resultados, caso não agregue essa questão da isenção, que também foi tratado com relação a isso no campo rendimentos isentos e não tributáveis. E os outros são todos aqueles rendimentos que você teve durante o ano de 2019, que houve retenção de imposto de renda e foi pago na fonte, e que não seja essa questão de aplicação financeira, juros sobre capital próprio, participação de resultados. Um exemplo muito recorrente, no caso de outros, são prêmios de loteria. Então, quando você recebe um prêmio de loteria, já houve aquele valor de imposto de renda a ser descontado. Então, o valor líquido você vem declarando nesse campo aqui, rendimentos de tributação exclusiva. Tá bom? É pequenininho, mas é tranquilo. Só lembrar dessa regra. Já foi descontado na fonte, não tem mais o que fazer com relação ao valor do imposto e lança nesse campo aqui.